E 15 minutos da manhã, hoje o Pulo do Gato está sendo co-apresentado aqui direto da estação Vereador José Diniz, da linha 17 Ouro do monotrilho do metrô. O Roberto Torres, que é diretor de Engenharia e Planejamento, está conversando com a gente, respondendo dúvidas que estão chegando dos nossos ouvintes. Uma delas é a seguinte, vamos lá, explicar aqui passo a passo. Quem for por aeroporto de Congonhas, por essa linha, vai chegar lá no aeroporto de transporte público, existe uma conexão da estação Congonhas com o terminal de passageiros, ou vai ser preciso pegar um outro modal de transporte? Não, essa é a primeira linha onde a gente consegue levar um passageiro sobre trilhos até o aeroporto de Congonhas. Então significa dizer que um passageiro que está no extremo leste ou no extremo oeste, por exemplo, pegando a linha 8 da Via Mobilidade, Barueri, Itapevi, significa que ele consegue conectar com a linha 9 da Via Mobilidade, a linha 9 Esmeralda, conectar na estação Morumbi, e de Morumbi ele vai até a estação Congonhas da linha 17. Na estação Congonhas, ele consegue, através de um túnel de interligação com o aeroporto, ficar sob a Avenida Washington Luiz e ele chega até o saguão do aeroporto. Ou seja, passageiro sobre o sistema de trilhos, ele sai de qualquer lugar de São Paulo, que a hora que ele entrar no sistema de trilhos, ele consegue chegar em Congonhas por esse sistema. Perfeito. Pelas baldeações aí que são possíveis hoje, basta escolher o melhor caminho para chegar até a linha 17 e aqui na linha 17 pegar o trem. Nós vamos falar já sobre a operação, que é outra dúvida aqui. Tem gente querendo saber se vai ter algum funcionário operando os trens ou se é automático, como acontece. Mas antes, vamos mostrar só aqui para o nosso ouvinte essa história que nós estamos tratando de Congonhas no mapinha aqui, porque tem algo que chamou a atenção, que é justamente isso aqui, ó. A linha, ela vem lá passando por todas as estações e de repente ela faz um Y aqui. Tem duas possibilidades, seguir para Congonhas ou para Washington Luiz. E aí eu queria que o senhor explicasse como é que vai ser na prática para o passageiro. São dois trens, ele tem que ficar atento para saber o trem que vai para Congonhas, o trem que vai seguir até Washington Luiz, como é que vai ser isso aí? Sim, ele tem que ficar atento aos avisos na própria plataforma da estação. Ele vai saber o trem que vai para Congonhas e o trem que vai para Washington Luiz. Lembrando que o Washington Luiz já é o ramal que leva no futuro até a estação Jabaquara. Então, se a gente puder fazer um take aqui e mostrar, quando você chegou na estação Brooklyn, depois da estação Brooklyn, nós temos um aparelho de mudança de via. E esse aparelho é que vai pelo sistema de segurança de sinalização indicar para onde o trem está indo. Ele vai para Washington Luiz ou vai para o aeroporto de Congonhas. Essa informação o passageiro vai ter até a estação Brooklyn Paulista. Ele vai saber exatamente o trem que ele vai entrar. Nesse sentido, então, da via, no outro sentido é Morumbi, não tem erro. Pegou o trem e vai para o Morumbi. Desse lado aqui de quem vai para Congonhas, então, nas estações, na Morumbi, na Chucre Zaidan, na Vila Cordeiro, na Campo Belo, na Vereador José Diniz, na Brooklyn Paulista, vai ter um aviso luminoso aqui, ó, que já tem até o telão aqui para mostrar, onde vai dizer o seguinte: esse próximo trem vai para Congonhas. Se ele vai para Congonhas, ele entra no trem. Esse próximo trem vai para Washington Luiz. Se ele vai para Washington Luiz, ele entra no trem e é assim que vai ser feito. É uma novidade, porque até hoje a gente não tem esse tipo de situação no metrô aqui de São Paulo, né? É a primeira em São Paulo, isso é comum na Europa, mas em São Paulo é a primeira vez. E o passageiro, óbvio, precisa ficar atento na plataforma, porque não necessariamente é um trem para Washington, o outro para Congonhas, tá? Isso vai depender do fluxo, da demanda de passageiros, se precisa de dois trens para Congonhas e um para Washington Luiz, enfim. Isso é o sistema vai definir, tá? Por essa razão, a gente começa aí no mês de março, até o final de março, uma operação controlada em espaço reduzido, justamente para a gente começar a aferir essas coisas todas. Muito bem, o senhor Roberto está aqui com a gente. Vamos voltar lá para dentro do trem para a gente
já fez na linha 15 Prata, onde a gente agora opera sem operador de trem, a gente iniciou uma operação com o operador até que a gente tivesse maturidade do sistema para poder liberar esta operação, que no jargão técnico é uma operação IUTO, em português, uma operação desassistida de um operador, tá? Nós vamos passar algum tempo com essa modalidade com o operador dentro do trem, embora o sistema esteja funcionando automaticamente, e a presença do operador numa condição dessa é sempre importante, caso ele precise fazer uma operação em manual do trem. Então você tem um console aqui, nesse console ele consegue controlar a velocidade, ele consegue reduzir, ele consegue abrir porta, ele consegue fechar porta, enfim, ele tem o comando do trem à disposição dele, tá? Normalmente, numa condição dessa, a gente só vai usar o operador até chegar na plataforma, tá? A gente não opera nesta modalidade. Então, é só uma condição para ele auxiliar o nosso centro de controle numa normalidade qualquer, tá? Que não é comum, né? A exemplo do que a gente já fez na linha 15 Prata. Então, a expectativa é que num curto espaço de tempo a gente já tenha uma operação em UTO. Esse trem que nós estamos aqui mostrando pela primeira vez, estamos conversando sobre ele é diferente do trem que já está em operação na linha 15, que é o único monotrilho que a gente tem hoje na cidade, nesse nosso sistema metroferroviário? Ele guarda muita semelhança. Exemplo, você pega o salão de passageiro, você tem câmeras de vigilância, você tem sistema de sonorização, você tem sistema de dados e voz para você interagir, comunicação terra-via para você poder fazer todo o processo de comunicação, mapa de linha dinâmica, ar-condicionado, sistema de detecção e extinção de incêndio. E ele tem duas características que diferem do trem da linha 15. A primeira é que o sistema de suspensão dele é de ar, e isto ajuda muito no conforto do passageiro, porque esse sistema ele tanto deixa de transferir determinadas trepidações, por exemplo, da via para o trem, e ele também ajusta corretamente a altura do trem em relação à plataforma. E talvez a principal característica que inovadora em relação ao trem da linha 15 é o fato desse trem ele tem um conjunto de baterias que permite que o trem se movimente sem a captação de energia, tá? A captação de energia são esses trilhos laterais que você vê junto com a viga guia. O trem ele foi concebido para uma autonomia de andar até 8 quilômetros com bateria, sem qualquer tipo de energia, somente tração pela bateria dele, mas os testes aqui mostraram que ele pode chegar até 13 quilômetros. Isso significa dizer que qualquer blackout numa cidade, que não é comum na cidade de São Paulo, mas o sistema tem que estar preparado para isto. Se eu pegar um passageiro numa estação Morumbi, por exemplo, e ele precisar se deslocar até Brooklyn, eu consigo, com o trem cheio, né, carregado de passageiros, parar com todos esses passageiros na estação, terminar a viagem e recolher o trem para o pátio de estacionamento com esta bateria. Que fantástico isso, né? É como um desses power banks que você tem aí no seu celular, imagina um gigante aqui, para que o trem possa se deslocar sem a necessidade de receber a energia dos trilhos que são colocados ao lado aqui da via, né? Nós, lembrando que estamos aqui dentro desse trem, na estação Vereador José Diniz, em cima da Avenida Jornalista Roberto Marinho, e daqui dá para ver os carros passando, o trânsito está até bom hoje na Vereador José Diniz e também na Roberto Marinho, até porque é um período ainda de semi-volta às aulas, não estamos, né, no trânsito normal de São Paulo. A nossa audiência também perguntou mais cedo a respeito do que nós temos de planejamento sobre a entrega dessa estação, porque está todo mundo querendo vir conhecer depois de ouvir no rádio. Já tem uma data fixada? O metrô está trabalhando com que prazo para a inauguração dessa linha? Ela vai ser entregue de uma vez só? Isso, a nossa expectativa é entregar essa linha até o final do mês de março, tá? Não tem um dia específico, mas até o final do mês de março. Esse é o compromisso que a gente tem com o governo do estado e com a própria população.
A nossa expectativa também é entregar as 8 estações. Vai depender, obviamente, desses últimos 2 meses agora, né, que antecedem a inauguração, em que estágio a gente está, sobretudo em relação a testes, tá? Porque a nossa preocupação é sempre levar o melhor sistema com a melhor condição de segurança para o passageiro, tá? Então, por isso que a gente ainda vai investir muito nos testes, sobretudo os testes de sinalização, que é onde tem a maior segurança por conta do sistema, e isto vai definir a entrega da linha como um todo. A gente deve iniciar numa operação controlada, e essa operação controlada ela é importante justamente por conta do que eu disse anteriormente, para a gente aferir como é que o sistema se comporta, e vai começar com um operador nosso, o metrô vai operar essa primeira linha, tá? Essa primeira fase dessa operação controlada, porque é uma fase posterior à conclusão da implantação de uma linha. A gente tem uma situação pré-operacional que está em condições de você operar comercialmente, inclusive com passageiro, para depois a gente poder passar isso para a concessionária, né? Lembrando, essa linha aqui ela foi concedida para a Via Mobilidade, que opera hoje a linha 5. Então, este vai ser o nosso período de transição, que começa a partir de março. Luana Castiglione, nosso ouvinte. Opa, pois não, desculpa. Desculpa, começa já a partir da primeira semana de abril, né? Primeira semana de abril, fim de março, então, é a previsão de inauguração. A Luana Castiglione, nosso ouvinte, esse trem que vai para o aeroporto de Congonhas vai ter um preço diferente para o usuário do transporte público, ou é o mesmo valor da tarifa do metrô? Não, será em princípio o mesmo valor da tarifa do metrô, até porque você tem as integrações com a linha 5 e com a linha 9, e é o que foi tarifado lá, vai levar ele até o aeroporto. Por onde ele entrou, ele vai pagar a mesma tarifa. Perfeito. Em relação à expansão dessa linha, tem projeto já? A gente, assim que entregar, já começa a pensar em alguma maneira de estender ainda mais, já que as demandas da cidade elas são superlativas, como é o tamanho de São Paulo, senhor Roberto? Sim, a gente tem trabalhado muito. A gente já tem projeto básico de toda a extensão da linha. Obviamente que esse projeto é anterior a 2014. A gente precisa revalidar ainda esse projeto básico, mas a gente tem a expectativa já de fazer a próxima extensão divididas em fases, tá? A gente está estudando agora uma nova fase, que seria tentar acrescentar 4 estações ao longo dessa linha, mas vai depender muito desse início de operação, de como é que a gente percebe essa operação e o quanto a gente tem que já seguir, ou esse ano ou no próximo ano. Mas hoje o metrô de São Paulo já está preparado para a continuidade da linha. O senhor acompanhou essa obra desde o começo? Não especificamente na qualidade de diretor de engenharia, mas eu era o gestor de empreendimento da linha 15 Prata, acompanhei todo, e sempre a gente, aqui no metrô, a gente troca experiências, sobretudo em relação à implantação. Então, sempre tive muito próximo aqui dos gestores aqui da linha 17, e agora, mais do que nunca, na condição de diretor, estou bem mais próximo do nosso gerente, o Marcelo Basso, que é quem toca essa linha aqui. É isso aí, o Marcelo que, na verdade, esteve com a gente aqui ontem, né, apresentando todos os espaços aqui, foi ele que viabilizou também a parada desse trem aqui, nesse teste, achou um espacinho ali para que nós pudéssemos fazer essa transmissão e mostrar para a nossa audiência do Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes, em primeira mão, esse novo trem. Qual que foi o momento mais difícil dessa caminhada toda? O senhor diria que brigas judiciais acabam atrasando projetos como esse? O que mais impactou na demora para a entrega dessa linha? Sem dúvida alguma foi esse período que a gente passou, com a dificuldade das contratadas de buscar investimentos para poder tocar a obra. Lamentavelmente, alguns contratos tiveram que ser rescindidos. Já nesta nova gestão e a promessa e o compromisso da gente entregar essa linha dentro dessa gestão, a gente repactuou e superou os desafios que tinha à época, superamos todos. Recontratamos, por exemplo, o caso aqui do trem, que era da antiga contratada Escome, a gente trouxe a BYD, e não é um projeto simples, né? Porque você imagina trazer uma
uma nova contratada e desenvolver um trem para uma viga já existente. Porque normalmente um sistema de monotrilho, você compra um sistema de monotrilho e você já vem toda essa compatibilidade entre o trem e a via. Tivemos que revisitar o processo e trazer as novas parceiras para construção civil e sistemas, e tudo isso foi nesses últimos 3 anos, perdão. Para você ter uma ideia, a gente investiu antes de 2013 até 2023, a gente investiu cerca de 1,5 bi, 1,6 bi mais ou menos. Nos últimos 2 anos, a gente investiu o dobro do que foi ao longo de toda a história desse sistema, para você ver o que a gente conseguiu alavancar nesses últimos 2 anos, logicamente com a missão que nos foi dada, mas sobretudo com o apoio do governo do Estado. Quero agradecer ao senhor por enquanto. O Roberto vai ficar com a gente aqui durante a manhã. A Rádio Bandeirantes está co-apresentando, né, a sua programação hoje direto da estação Vereador José Diniz, da linha 17 Ouro do monotrilho. Muitas perguntas de ouvintes ainda vão chegar para a gente responder ao longo da manhã. Obrigado por enquanto. Vamos tomar um cafezinho lá enquanto a gente toca o programa e na sequência vamos trazer mais informações. Obrigado por enquanto. Obrigado, Pedro. Obrigado, Silvânia. Tá aí, Silvânia, um pouquinho do que foi a história dessa linha, do que está sendo também a programação para o futuro, para a entrega dessa nova composição, dessa estação e dessa linha do metrô que vai facilitar a vida de muita gente, principalmente dos passageiros que vão para o aeroporto de Congonhas. Certamente.